Boa noite, meus irmãos. Eu espero que todos estejam bem, alimentados e certamente estão fisicamente alimentados, mas também alimentados da palavra de Deus. E assim, com muita gratidão, não é? A gente tem ouvido novos investimentos nas nossas crianças, um livro sobre a missionária M. Carmichael, a Jojo também, refletindo sobre os salmos. Eu quero aqui incentivar os pais que sentem com seus filhos e ouçam, apliquem, joia? E então eu queria compartilhar a nossa reflexão de quinta-feira, que se encontra em Provérbios, capítulo 11, verso 4, que diz assim: de nada vale a riqueza no dia da ira divina, mas a retidão livra da morte. De nada vale a riqueza no dia da ira divina, mas a retidão livra da morte. Uma das coisas que mais nos deixa irritados, inquietos, insatisfeitos, é pensar na possibilidade de que existe uma lei para ricos e poderosos e uma lei para pobres, não é? E muitas vezes a gente percebe isso na prática, quando a gente presencia pessoas ricas e famosas com recursos, com conhecimentos, né, com influência, praticando atitudes que mereciam uma punição, mas a gente percebe muitas vezes que o máximo que essas pessoas recebem de correção é como se fosse um tapinha nas mãos, né? Enquanto que a verdadeira correção, a verdadeira disciplina, a verdadeira justiça, ela se aplica a pessoas mais pobres que não têm recursos, né, para lidar com aquilo. Certamente Salomão, quando ele escreveu esse versículo, de nada vale a riqueza no dia da ira divina, mas a retidão livra da morte, Salomão estava pensando na morte como uma consequência do mal, né? E possivelmente na sua época a morte, a pena de morte era algo comum, e nós estamos falando aqui de 700 a 900 anos antes de Cristo, seja nesse sentido, ou seja por uma pessoa conforme o próprio Salomão nos ensina ao longo de Provérbios, naqueles que ele escreveu sobre a insensatez, pessoas que perdem a vida por atitudes insensatas, né? Ou por pessoas que perderam a sua vida, perderam a saúde por uma vida desregrada. Seja como for, Salomão está lidando com esses temas. E a ideia aqui é de que muitas vezes pessoas ricas e famosas, elas resolvem o seu problema com o conhecimento que têm, com os recursos que têm, comprando favores, não é? E então a justiça que deveria ser exercida, ela não acontece, né? Sem dúvida alguma, há um arrependimento em algumas pessoas nessa condição, ricas e famosas, mas o que esse texto nos deixa claro é de que sempre haverão situações que o dinheiro, o conhecimento e o nome, ele não vão influenciar, né? E particularmente quando estivermos diante de Deus, né? Então, o texto fala que a riqueza no dia da ira divina não tem nenhum recurso, né? Não há nenhuma apelação, né? Então a pessoa não terá recurso para enganar, para fazer alguma fraude, né? Porque se nós pensamos que a justiça humana ela pode ser parcial, né? Ela pode favorecer a alguns, né? Nós estamos diante de um Deus que é justo, né? E ele aplica essa justiça a todos sem parcialidade. Ele julga a todos com retidão, seja rico, pobre, more você onde morar.
Então esse texto nos ensina de que o homem então ele se torna indesculpável diante de Deus, a não ser que ele tenha um caráter irrepreensível diante do Senhor. E esse caráter irrepreensível como fruto de um coração arrependido que se rendeu a Cristo, né? Então, a consequência disso é de que, da mesma forma que a riqueza ela é inútil no dia da ira divina, a retidão livre da morte, nós podemos pensar que essa retidão aqui, ela traz consequências, seja para algo temporal, algo passageiro, ou para a eternidade também, né? Então, se a justiça humana ela pode ser parcial, falha, né? Seja para uma aplicação da justiça nesse tempo, a justiça de Deus não, né? Ela é implacável. Deus ele é justo, né? Então a palavra para nós hoje de que a gente confie no Senhor, né? De que nesse momento de quarentena, onde a gente, de novo, né, falando sobre isso, a gente percebe uma força política muito grande por trás de toda essa pandemia, pessoas tentando se aproveitar da situação, né, enquanto elas estão seguras em suas habitações, com seus recursos. Sem dúvida há pessoas que, ao longo desse Brasil afora, que estão passando por lutas, né, extremas, né? A justiça de Deus ela é perfeita, né? E ela não somente Deus aplica a sua justiça nesse tempo em que nós estamos vivendo, mas ela também há de aplicar a sua justiça para a eternidade, né? Então, a grande reflexão para nós é termos um coração reto diante de Deus, um coração puro, um coração sincero. Esse texto deve nos despertar o temor a Deus, a confiança no Senhor, né? E aqueles que estão longe, né, que atentem para essa palavra, né? Porque não basta somente a justiça desse mundo, ela é limitada, mas eu posso desfrutar da justiça desse mundo, né? Mas o mais importante para mim, né, e para você é sermos justificados diante de Deus. Isso é possível em Cristo Jesus, né? Então, não desanime, né? Entenda que, embora hajam injustiças, embora hajam pessoas aproveitadoras, pessoas que maquinam o mal e que conseguem se livrar da justiça sobre as suas vidas, vai chegar um dia em que não haverá escape, né? De nada adianta a riqueza, o nome, a fama, a influência no dia da ira divina, né? Então, o que todos precisam é de ter um coração reto diante do Senhor. Como o texto disse, a retidão livra da morte. Seja porque eu tenho um coração reto diante de Deus, é a minha maneira de viver, vai me livrar de uma morte por um ato impensado, seja me livrar da morte por viver uma vida desregrada, ou também, e finalmente, por ter um coração reto diante de Deus, eu vou desfrutar da vida eterna com o Senhor, porque eu fui justificado pelo justo juiz, né, mediante a pessoa de Cristo. Que o Senhor nos abençoe, que a gente possa refletir nessa palavra, entender o Senhor como o Deus soberano, aquele que está escrevendo a história, aquele que julga com justiça, né, e que não deixará impune aquele que comete a injustiça, né? Ai daqueles, e que haja arrependimento no coração daqueles que ouvem essa palavra, sabendo que é impossível enganar a Deus, né? E que hoje é o tempo de arrependimento, hoje é o tempo de buscar a Deus, tá certo? Que o Senhor nos abençoe, desfrutem dessa palavra, pensem nela, adorem ao Senhor por causa disso, reúna a sua família para orar, agradeça a Deus
por causa de Jesus, porque nós, ainda que soframos pela imparcialidade da justiça humana, ainda que a gente venha a lidar com frustrações e tristezas pela impunidade de alguns, nós conhecemos e desfrutamos da presença daquele que é justo e que cuida de nós. Então, louve a Deus por causa disso. Se você é um crente em Jesus Cristo, louve a Deus por isso, né? Porque o mérito não é nosso, é totalmente de Cristo. Né? E se você não serve ao Senhor, pense sobre isso. Você, em algum dia, no dia da ira divina, no dia que o Senhor vir buscar a sua igreja, Ele vai também julgar aqueles que o rejeitaram, aqueles que não viveram segundo a sua palavra. Então pense sobre isso, né? Ponha a sua casa em ordem e se acerte com o Senhor do universo. Tá bom? Que Deus nos abençoe.